talvez o principal, que o sucesso, que é uma coisa que todo mundo fala, tá 100% relacionado ao quanto você entregou diante das suas possibilidades. E no episódio do SoloCast oficial de hoje, receba um convidado que cresceu com a bola nos pés, só que foi no tênis que ele descobriu que o talento sem dedicação não leva ninguém a lugar nenhum. Desde cedo ele aprendeu que era necessário treinar enquanto todo mundo descansava. Ele acordava às 7 da manhã nas férias enquanto os outros garotos dormiam, e foi assim que ele chegou a disputar alguns dos principais torneios de tênis do país. A foto dizia o seguinte, que os verdadeiros campeões, os que chegam no auge, eles nunca olham pro lado, eles sempre estão buscando melhorar quem eles são. Saiu do esporte profissional, foi para São Paulo, fez direito na PUC, trabalhou em multinacional, empreendeu, chegou a estar 20 quilos acima do teu peso, sem desafio e sem propósito. E foi aí que me viu a propaganda de um Ironman, e sem nunca ter nadado 200 metros, sem ter bicicleta e sem nunca ter corrido uma prova de 5 km, ele fez sua primeira inscrição para uma prova de Iron. E 4 anos depois dessa decisão, ele completou uma prova de Ironman em menos de 9 horas e hoje está entre os melhores atletas amadores do país, garantindo a sua vaga para o Mundial de Ironman no final desse ano. O estágio que eu vejo que as pessoas mais travam é quando elas precisam do que eu chamo de um ato de coragem. Em que sentido? Em que elas precisam dar um passo, tomar uma atitude em que não existe a garantia de que vai ter o resultado desejado, que elas não vão ter sucesso. E no fim, ele sempre foi a primeira pessoa a dizer que o difícil mesmo não é a força física, mas é a força mental para suportar tudo isso. A batalha acontecia muito antes da largada, nas madrugadas de treino sozinho, nos momentos em que a cabeça queria desistir antes do corpo. E é exatamente sobre isso que ele trabalha hoje. Treinador comportamental e mentor de alta performance, usou tudo que o esporte ensinou sobre foco, consistência e comportamento sob pressão para transformar empresários, executivos e atletas que têm muita habilidade, só que travam na hora de performar. Um cara que transformou o talento que tinha em resultado através da disciplina e dedicação. Um bate-papo profundo sobre mentalidade, sobre superação e construção de resultado. No SoloCast oficial de hoje, recebo Neto Abreu. Netão, cara, você acha que as pessoas estão ficando mais fracas mentalmente, cara? Como que você vê o desenvolvimento aí da mentalidade humana dentro do que você vem acompanhando aí diariamente? Cara, eu não sei se a palavra certa é mais fraca, mas eu diria que as pessoas elas estão ficando, eu acredito que mais acomodadas, né? Eu sou um cara que não sou velho e não sou mais tão novo, né? Tô com 34 anos, então eu acredito que eu consigo fazer mais ou menos esse comparativo de quando eu era mais novo, né? Eu sou um cara que vim do esporte, né? A vida inteira e até hoje tô no esporte. Eu vejo que talvez, sei lá, 10, 15 anos atrás, eu sinto que as pessoas elas tinham mais vontade de descobrir aonde elas poderiam chegar no seu máximo, né? Seja no esporte, seja na profissão, né? Enfim, as pessoas, elas... Acredito até por conta de que para ter acesso a algumas coisas, você precisava disso, né? Você precisava se puxar, você precisava buscar cada vez mais, né? O acesso para algumas coisas, eu acredito que eles eram mais difíceis, né? Eles não eram talvez tão pulverizados. E hoje eu vejo talvez um pouco de comodismo das pessoas nesse sentido, né? Acredito que o acesso, talvez a coisas do dia a dia, assim, acho que as coisas elas estão mais acessíveis, né? Então as pessoas, eu vejo que elas se acomodam em um nível bom, digamos assim, né? Quando na verdade elas poderiam ir muito mais longe e acessar muito mais, não necessariamente do mundo externo, mas muito mais do mundo interno, né? Descobrir, sei lá, potencial, capacidade, força, enfim, todas essas coisas do lado de dentro que muitas vezes elas vão deixar de descobrir pelo simples fato de se acomodar com menos. Então não sei se é mais fraca, não diria mais fraca,
mas eu diria mais acomodado. Eu acho que é uma palavra um termo mais justo para o que a gente está vendo agora. É engraçado, né, cara? Porque tem aquela frase clichê que tempos fáceis forjam pessoas fortes e tempos fáceis forjam pessoas fracas e tempos difíceis forjam pessoas fortes. E a gente vê muito isso, né? Que às vezes, cara, a gente chegou onde a gente tá por conta de alguma situação adversa, né? Tipo, e depois chega num platô que a gente, cara, tá confortável, né? E cada vez mais confortável. Por exemplo, cara, hoje, sei lá, tem IA, então nossa rotina tá muito fácil, muito automatizada. Exatamente. Então, às vezes a pessoa tá virando o quê? Um obeso mental, né? Um sedentário mental, que tipo, a pessoa nem pensa mais. Às vezes um cálculo simples que ela fazia, que ela pegava a calculadora, agora ela tem preguiça de pegar a calculadora e ela joga na IA. Então, tipo, ela tá trabalhando cada vez menos o cérebro dela. E sem contar que também tem muita questão, tipo, cara, vamos falar da questão do emagrecimento mesmo, cara. Antigamente a pessoa, tipo, ela tinha que passar um perrengue para emagrecer. Óbvio que tem pessoas que têm dificuldade e tudo mais, mas, cara, hoje se torna muito, teoricamente, fácil, né, da pessoa emagrecer. Se a pessoa tem dinheiro, vontade e o mínimo ali de um pouco de estética, vaidade e tudo mais, se torna fácil, né? Toma ali um remedinho. Então, tipo, a gente ontem tava vendo as pessoas conversando ali numa roda, assim, cara, comecei a tomar um manjarinho aí e tudo mais, agora eu tô metendo hormônio pra dentro, pra testosterona e tudo mais. Então, assim, cara, como que as pessoas estão sempre buscando, chegam num platô da vida e estão buscando algo mais fácil. Eu acho que a gente é forjado, né, na questão da dificuldade. E eu sempre tento buscar essa questão da dificuldade, eu vejo muito isso em você também. E, cara, nos dias de hoje, né? Como que eu posso desenvolver uma mentalidade mais forte? Porque eu acho que no longo prazo se destaca quem tem isso, né? Eu acho que isso no alto desempenho a gente vê, né? No tênis, no endurance, cara, todo mundo tem um nível de treinamento muito alto, né? A gente vê isso no mercado financeiro também. Todo mundo ali é muito inteligente. Só que vence quem tem a mente, é uma coisa que você bate bastante. Então, como que eu posso construir isso? Como que você constrói isso em você hoje? Pegando o que você falou na primeira parte da pergunta, tem uma coisa que eu percebo muito e é uma coisa que eu sempre estou pensando sobre isso e tento passar para as pessoas. Eu vejo que cada vez mais as pessoas estão preocupadas com o lado de fora, digamos assim, com o que o mundo externo vai pensar sobre elas. Então, vamos pegar um exemplo aqui, vamos pegar um exemplo que está muito em alta, né? A corrida. Então, a pessoa, ela começa a correr e ela tem um certo potencial e tudo mais, e aí ela vai correr 10 quilômetros, por exemplo. E 10 quilômetros para 40 minutos é um tempo, né, que, para o mundo externo, para as pessoas, é bacana. Uhum. E aí o mundo externo, ele começa a te parabenizar, começa a preencher o seu ego. Nossa, aquela é uma pessoa que corre 10 km para 40 minutos. E se essa pessoa, ela tá mais preocupada com o lado externo, o que acontece nesse momento? O lado externo vai estimular ela a parar. Porque automaticamente, ela o quê? Ela se coloca numa situação confortável. Cara, pro lado externo, eu já tô sendo aprovado. E se eu já tô sendo aprovado pro lado externo, para que eu vou fazer mais força? Para que eu vou colocar mais empenho na minha vida para conquistar algo a mais? E para mim, a mudança de chave principal que no final vai fazer com que a gente se torne mais forte é quando a gente inverte esse olhar e a gente olha para dentro. Que é o quê? É quando a gente... Não é que a gente só se preocupa, mas em primeira instância a gente se preocupa se a gente está dando o nosso máximo. Pera lá, eu cheguei a correr 10 quilômetros em 40 minutos. Mas isso aqui é o meu máximo? Ou eu consigo correr, quem sabe um dia a 30 minutos? E é nesse momento que quando você chega nesse estágio, que você fala, não, eu acho que eu posso ir mais longe, eu acho que eu posso me desafiar e eu acredito que eu posso ser melhor. É nesse momento que você ganha a possibilidade de se tornar mais forte. Por quê? Porque para você passar desse nível, você vai precisar se colocar em situações desconhecidas que geram desconfortos e com elas trazem possibilidades de você se tornar mais forte. Então, eu acredito que esse é o ponto principal. É você... Até tem uma coisa que antigamente, né, quando o Michael Phelps estava no auge e tudo mais, tem uma foto que ficou muito famosa, não sei se você já viu, que ele tá nadando ali no final, não sei se é uma foto da Olimpíadas, mas é uma competição, né? E ele tá assim, tá meio que na linha de chegada
pra bater a mão, e ele tá assim, 100% olhando pra frente, focado no que ele tá fazendo, e o competidor do lado dele, que foi o segundo colocado, tá olhando pro lado. E aí era muito sobre isso, né? A foto dizia o seguinte, que os verdadeiros campeões, os que chegam no auge, eles nunca olham pro lado. Eles sempre estão buscando melhorar quem eles são. Porque imagina o Michael Phelps, ele era o melhor de todos. Se ele fosse olhar para o lado, ele não ia ver ninguém do lado dele. E se ele se acomodasse, ou seja, se ele se acomodasse com o que ele via do lado externo, ele muito provavelmente teria parado e não teria feito tudo aquilo que ele fez. Né? Eu não sei exatamente quantas medalhas ele tem, mas ele é o maior medalhista de todos os tempos. Só que chegou, acho que na penúltima ou na antepenúltima Olimpíada dele, ele já era o maior medalhista. Então ele poderia olhar para lá e falar, cara, ninguém tem mais medalha que eu sou o maior de todos. Só que como o cara tá olhando só para ele, eu tenho certeza que em algum momento ele chegou e falou assim, poxa, mas eu acho que eu posso dar um pouco a mais. Eu acho que eu posso ir para mais uma Olimpíada e ganhar mais medalhas. Não pelo que o mundo vai me dizer, mas porque eu quero. Um outro exemplo, né? Eu sou viciado em estudar os campeões, né? A mentalidade deles. Você pega o Cristiano Ronaldo. O cara conquistou tudo, melhor do mundo não sei quantas vezes, o cara mais seguido do Instagram, enfim. Por que o cara continua? Eu me pergunto, olha, cara, por que o cara continua naquela rotina? Banheira de gelo e nada, e não sei o que, madrugada, e pinta a unha de preto, porque entendeu? E faz sauna, e treina, e tem mais físico que a molecada de 20 anos. Por que o cara faz isso? De novo, se ele fosse olhar pro lado, muito provavelmente todo mundo, nossa, o cara é um deus. Ele teria parado. Só que como o cara tá olhando só pra ele, né? Poxa, o que eu posso fazer de melhor? Será que eu posso fazer mais um gol? Será que eu posso melhorar o meu chute agora que eu não tô tão rápido? Então o cara tá sempre procurando alguma coisa que ele pode melhorar. Então eu acredito que é isso, né? Se a gente fosse olhar para uma coisa... Porque eu gosto sempre de pensar um conceito que ele pode ser explanado e que ele vai funcionar em qualquer situação. Melhor do que a gente encontrar uma estratégia, uma tática, uma prática, é a gente entender o conceito por trás de tudo que a gente faz. Então acredito que para a gente se tornar cada vez mais forte mentalmente, em primeira instância, a gente tem que olhar mais para dentro do que para fora. Boa. E, cara, olhando aí as pessoas, seus alunos aí, cara, qual que é o estágio mental que as pessoas mais travam, né? Tipo, o conforto, a base, tipo, qual que é o estágio aí, o platô da grande maioria hoje? E como que... Porque a maioria, os que se destacam rompem isso, né? Mas, cara, pra mim romper, como que eu identifico se eu tô na média, se eu não tô? Porque a grande maioria tá na média pra baixo, né? Enfim, então como que eu quebro esse platô também? O estágio que eu vejo que as pessoas mais travam é quando elas precisam do que eu chamo de um ato de coragem. Em que sentido? Em que elas precisam dar um passo, tomar uma atitude em que não existe a garantia de que vai ter o resultado desejado, que elas não vão ter sucesso. E geralmente esse passo, ele tá quando a gente olha para o nosso meio, para o nosso ambiente, em alguma coisa que ninguém nunca fez naquele ambiente. Então, por exemplo, vamos pegar aqui a gente que vive muito no mundo das mentorias, né? Eu lembro lá atrás que esse foi um passo de coragem. Então, putz, apareceu uma mentoria, um curso, né? Uma imersão que eu tinha que fazer, que eu tinha que pagar, sei lá, R$5.000 por 2 dias para receber uma informação. Então, aquele momento, né, para eu ir para o meu próximo nível, demandava um ato de coragem. Cara, eu vou, sei lá, pegar um dinheiro, passar meu cartão de crédito, um dinheiro que eu não tenho aqui, sem saber se aquilo vai me dar um retorno. E aí eu olho para o meu ambiente, para o meu lado, poxa, para os meus amigos, para os meus pais, né, para as pessoas que estão trabalhando ali comigo, ninguém nunca fez isso. E aí o que acontece? Se você vai compartilhar isso com as pessoas vão falar, cara, você tá louco? Pra que fazer isso? Né? O seu ambiente ele vai jogar contra esse passo. E é nessa hora que eu acredito que se a gente consegue dar o passo, a gente rompe. Por quê? Porque quando a gente consegue dar esse passo, a gente vê, a gente vive alguma coisa que aquele nosso ambiente nunca nos forneceu. Que é quando a gente ganha a possibilidade de trazer alguma coisa para dentro da gente que até então a gente nunca tinha vivido, né? Poxa, no meu ambiente ninguém nunca foi para fora do país, sei lá, nunca foi para os Estados Unidos, né? Poxa, eu sinto que o meu passo de coragem é comprar uma passagem para os Estados Unidos, passar 10 dias para ver como que funciona os Estados Unidos, né? Se você não dá esse passo e se você não vai para lá,
você não vai conseguir ter aquela experiência. Então, automaticamente, você nunca vai conseguir absorver o que aquele ambiente te proporciona. Né? Por quê? Porque se você ficar no ambiente que você está, você sempre vai receber as mesmas coisas. Então, eu sinto que as pessoas elas travam exatamente nesse passo. Quando elas precisam dar um passo de coragem em que o ambiente em que elas estão nunca deram. Então, ou seja, aquilo é um passo, uma coisa desconhecida, principalmente para o ambiente em que elas estão. Cara, é engraçado, né? Tipo, porque é desconfortável no início até se tornar rotina, né? Eu vejo isso, por exemplo, vindo de Maringá para São Paulo, assim, cara, é totalmente desconfortável esses primeiros meses aqui. Tipo, a rotina é diferente, incerteza, insegurança. E, tipo, eu posterguei de ir por alguns mesezinhos antes de vir para cá, porque, assim, cara, será que realmente é o melhor momento? Quais são os prós, os contras de ir? O que vai melhorar? Mas, cara, você chega no momento ali que você tá num platô, que, assim, cara, daqui pra, ou eu dou esse próximo passo ou eu me conformo com a vida que eu tô. E diante disso, cara, tipo, até como que a pessoa pode saber se ela tá tomando uma decisão inteligente ou se ela tá sendo imprudente, né? Como que você mede isso daí? Cara, começar por isso que você falou, né? No começo é desconfortável. Eu já pensei assim. Só que hoje eu mudei com relação a isso. Porque tem até um livro do Simon Sinek que chama O Jogo Infinito. É mais voltado para o empreendedorismo, para a empresa e tal, mas ele serve muito para o pessoal. Uhum. Que eu entendi uma coisa. Para quem busca sempre melhorar, sempre vai ser desconfortável. Porque eu me pego pensando nisso. Eu falo assim, cara, 6 anos atrás minha vida era 1000 vezes pior em todos os sentidos do que ela é hoje. Só que o nível de desconforto, ele é o mesmo ou talvez é maior. Por quê? Porque quem está buscando sempre evoluir, sempre vai estar no desconforto. E isso leva a gente, que talvez tenha sido um dos grandes insights que mudou minha vida, assim, leva a gente a eliminar aquele pensamento de linha de chegada. E entender que, de fato, é um jogo infinito. Nunca vai acabar. Por quê? Porque nunca a gente vai chegar na excelência, na perfeição. O Bernardinho, que é um grande mentor meu, né? Ele fala, a excelência é um alvo móvel. Ora, aquilo que hoje para mim é excelente, a hora que eu chegar lá ou chegar lá perto, não vai ser mais aquilo, vai ser uma outra coisa. E assim sucessivamente, ad eterno. Então, o desconforto, ele não é só por um tempo. Ele é para sempre, para quem continuar buscando sempre um nível acima, um nível melhor. Né? E quando a gente entende isso, por que isso é muito importante? Porque quando a gente entende e aceita isso, a gente traz pra gente isso como um estilo de vida e não como mais algo temporário. Precisa falar, cara, preciso me adaptar a esse estilo de vida desconfortável. Que é, né, o triatlo a gente fala muito isso. Você precisa aprender, conseguir se tornar um cara muito bom em, no desconforto, se sentir confortável. Para mim, o grande segredo das pessoas que chegam em altíssima performance é esse. A pessoa consegue o tempo todo estar no desconforto, mas se sentindo confortável. Né? E aí, desculpa, eu perdi a pergunta. Eu não respondi exatamente a sua pergunta. Não, mas nós quebrou assim, cara. É questão do mental, onde as pessoas mais travam. E como saber se eu estava sendo prudente ou imprudente. Como saber se eu tomo a decisão. Como tomar uma boa decisão. Essa é uma excelente pergunta. Né? E aí, eu não gosto de dizer que existe regra. Né? Eu sou muito contra as pessoas que falam a regra é essa. Eu não acredito que existe regra, principalmente para decisões. Eu também não acredito que exista regra. Mas, de novo, eu acredito que a decisão ela tem 2 etapas. Tá? A primeira etapa é a gente ouvir o lado, digamos assim, de dentro. O que a gente sente. Porque o ser humano, diferente do que a maior parte das pessoas acredita, em primeira instância ele é movido pelo sentimental e não pelo racional. Então, quando a gente vai tomar uma decisão, eu acredito que a primeira coisa que a gente deve fazer, e isso a gente só consegue, eu acredito, quando a gente está muito conectado com a gente, é ver o que a gente está sentindo. Poxa, eu estou sentindo o quê? Tem gente que chama de intuição, enfim, cada um chama do quê. Mas o que eu estou sentindo? Eu tenho vontade do quê? Vamos supor, eu estou com 2 coisas aqui. Eu estou com vontade do quê? Para qual lado eu estou com vontade de ir? Não significa que eu vou decidir. Mas se eu pudesse escolher com a certeza... Tem até uma pergunta que eu gosto muito, que é: se você tiver certeza de que qualquer caminho vai dar certo, qual caminho você escolheria? Porque isso elimina a possibilidade do erro. Então, primeiro você ouve aquilo, escuta, né? Sente aquilo que está batendo em você. Depois que você
entendeu aquilo que você está sentindo, aí você vai pro racional. Pera lá, eu não posso ser maluco, eu preciso de alguma forma fazer isso que eu estou sentindo funcionar. E aí você faz o quê? Aí você vai tentar viabilizar aquilo que você sente. E eu acredito que sempre existe um caminho para viabilizar alguma coisa que a gente quer. Então, se a gente fosse resumir, tome a decisão por aquilo que você sente e, em segunda instância, dê um jeito de fazer aquilo acontecer. Cara, e diante disso, eu acho que o que sustenta esse estilo de vida? Né? Tipo, o que sustenta eu estar nessa situação desconfortável? Porque alguma coisa tem que ter para sustentar, né? Tipo, o que essas pessoas fazem? Como que você sustenta esse estilo de vida? Então, o que faz você, cara, acordar cedo motivado? As pessoas acham, né, que a gente acorda todo dia motivado. Mas como sustentar o processo? Como sustentar o desconforto? Para mim, não existe outra forma se não for um grande motivo para a ação. A nossa mente, uma das perguntas centrais que a nossa mente tem é: por quê? Por que você vai fazer isso? A nossa mente, muito rápida, ela calcula, né, o esforço que eu vou ter que imprimir num determinado comportamento, numa determinada atividade, versus a recompensa. Nossa mente é movida por recompensa. Se essa recompensa é muito baixa perto daquele esforço, a tendência é que você não se engaje. Se a recompensa é maior do que o esforço aplicado, a tendência é que você se engaje naquela atividade, né? Então, na minha visão, a única coisa que sustenta alguém conseguir se manter num estilo de vida, digamos assim, de alta performance, é um grande motivo para a ação. As pessoas confundem muito, né? Talvez um dos termos usados mais errados, de forma errada hoje em dia nas redes sociais, é a palavra motivação. Motivação não tem nada a ver com vontade, com alegria, com eu quero fazer, né? Motivação, o próprio nome da palavra já diz, motivo para ação. Então tem como todos os dias eu acordar motivado para fazer. O que não conseguimos acordar todos os dias é com vontade. Vou te dar um meu exemplo. O meu grande sonho, que é o meu maior motivo para fazer tudo que eu faço, é um dia ter o meu instituto, meu próprio instituto, para jovens carentes, onde eu vou trabalhar a mentalidade deles através do esporte e da educação. Na minha visão, eu vou realizar isso com mais de 60 anos, 60 anos mais. Então, todos os dias, eu acordo com esse motivo. O que eu não acordo é todos os dias com vontade, super animado, alegre. Só que todos os dias, a hora que o meu despertador toca 4h45 da manhã, a minha mente faz rapidamente a pergunta: cara, por que você vai acordar mais um dia 4h45? Como eu tenho esse motivo internalizado e, de novo, ele faz sentido pra mim, sentido no sentido de me faz sentir vontade por aquilo ali, o que acontece? Eu simplesmente levanto e vou fazer. Eu dou um exemplo, e até um exemplo legal das pessoas pensarem. Quando eu vou dar treinamento ou palestra nas empresas, eu começo com a seguinte pergunta. Eu chego e eu já faço assim: quem aqui conseguiria, do jeito que tá, com o que tá na barriga, com a roupa que tá, do jeito que tá, agora, levantar e correr uma maratona? Eu peço para levantar a mão. Ninguém levanta. Às vezes tem um esportista ou outro que levanta. Cara, acho que meio receoso. Aí eu falo assim, tá bom, né? Então, eu falo, olhem para a sala. E ninguém levantou a mão. Aí eu pego e falo assim, vamos mudar um pouco a situação? Eu falo, pensem na pessoa que você mais ama na sua vida. Seu pai, sua mãe, quem tem filho. Pensa na pessoa que você mais ama. Pensou? Imagina que essa pessoa, ela tá no final desses 42 quilômetros e poucos lá. No final dessa maratona. Só que junto com essa pessoa, tem uma outra pessoa que tá com uma arma engatilhada na cabeça dessa pessoa. E se o jogo se você não correr, ou pelo menos completar a distância da maratona, essa pessoa morre. A outra pessoa vai lá e atira. Quem aqui conseguiria correr essa maratona exatamente do jeito que tá? Todo mundo levanta a mão. E aí eu faço a seguinte pergunta. O que mudou? A vida de vocês até agora foi a mesma. O que vocês estão na barriga é o mesmo. Tudo é igual. 1 minuto atrás, todo mundo falou que não conseguiria. Agora todo mundo falou. O que mudou? Motivo para ação. O porquê de você fazer isso. E esse porquê é uma coisa que mexe com o seu sentimental. Então esse é o segredo. E é por isso que muitas vezes você vê pessoas que saíram, digamos assim, do nada, ou de um resultado muito ruim, de uma vida muito ruim, e elas avançam muito rápido.
E elas chegam no patamar e elas simplesmente param. Por quê? Porque vamos pegar, sei lá, o jogador de futebol ou o atleta que o cara veio lá da favela. Então ele começa lá, geralmente, qual que é o motivo dele? Eu quero tirar minha família daqui, eu quero dar uma vida boa, né? Então tá muito relacionado ao dinheiro, a mudar a vida. Aí ele chega e ele conquista isso. O que aconteceu? Ele parou de ter aquele motivo. Aquilo lá não move mais ele. Que é aquele jogador, muitas vezes, que tinha potencial e de repente começa. Vai pra balada, começa a não performar mais no futebol. Por quê? Porque ele não conseguiu encontrar um novo motivo pra ele. Entendeu? E qual que é, na minha visão, o melhor motivo que pode existir? É o motivo, a motivação intrínseca. Aquela que está relacionada ao lado de dentro e não ao lado de fora. E é isso uma outra coisa que eu vejo que as pessoas acabam se enfraquecendo muito, porque elas geralmente depositam a motivação, o motivo delas, do lado de fora. Então, um assunto bem complexo, mas... demais. E cada vez mais a gente só reage, né, cara? E, tipo, a gente só quer, como você propriamente disse, a validação externa. Então, tipo, cara, os nossos motivos, os nossos porquês, eles vão sendo ressignificados ao longo do tempo, né? Então, tipo, no primeiro momento, cara, às vezes é pra quebrar, sair da bolha, sair da pobreza, enfim. Mas chega num momento, no estágio, você tem que entender, cara, quem são as pessoas que você está impactando? O que te preenche por dentro, né? Exatamente. Porque se você fica só pela validação externa, assim, cara, tô fazendo isso pra, cara, conquistar um troféu, tô fazendo isso pra postar no Instagram, tô fazendo isso pra mostrar para as pessoas que eu dei certo. Se você chegar lá, cara, já era, você não vai ter mais o porquê, não é tão forte, né? Eu acho que essa é a grande dificuldade das pessoas. E uma outra grande dificuldade que eu vejo, e eu vejo que as pessoas sempre tem um vício, todo mundo tem um vício, né? Seja ele bom ou ruim, né? O diagnóstico de, cara, um cara viciado em crack do maratonista é o mesmo, né? É que cada vício leva a um estilo de vida. Cara, mas como que, dentro dos seus alunos, como que você lida para quebrar esses vícios, talvez um vício ruim que essa pessoa tem? Então, como que você trabalha isso? E como que você implementa um bom hábito na vida da pessoa? Como que ela facilita um bom hábito? Cara, eu quero não deixar de beber, mas quero deixar de ser alcoólatra. Quero começar a ler. Enfim, quero tomar mais água durante o meu dia. Então, como que eu faço isso? Tem uma frase que eu gosto muito, até um livro, né, que fala isso de uma outra forma, que é: a gente não consegue desver aquilo que a gente já viu, né? Daí o livro é: o paladar não retrocede. O que é isso? Quer dizer que pra gente mudar alguma coisa de fato, eu acredito que a gente tem que sentir o gosto, né? Se a gente fosse falar trazendo para a mente uma coisa mais complexa, a nossa mente ela tem que sentir a recompensa de fazer alguma coisa. Poxa, como que eu sei que ser uma pessoa saudável, correr, é melhor do que, sei lá, ser uma pessoa de balada e tal, se eu nunca corri, se eu nunca, sei lá, fiz uma provinha de 10 km, de 5 km, se eu nunca senti isso? Você pode até falar para a pessoa, mas é bom, mas é isso, ela pode até ver. Só que se ela nunca sentiu aquilo ali é muito fraco para ela, muito fraco dentro dela. Porque, de novo, a nossa mente não sabe qual que é a recompensa daquilo ali. A mente só sabe qual que é a recompensa de ficar no barzinho, de ir para a balada e tudo mais. Então, num primeiro momento, o que a gente precisa fazer? E aí, com inúmeras estratégias, dependendo do contexto de cada um. A gente precisa fazer com que essa pessoa, principalmente, a principal estratégia que eu vejo que mais funciona é em microavanços, tá? Porque tem a segunda pergunta central que a nossa mente faz, que é: eu sou capaz disso? Então, se eu coloco, né, em primeira instância, para uma pessoa que, cara, ela tem muita dificuldade de avançar, de fazer coisas novas, coisas muito desafiadoras, né? Então, vamos pegar uma pessoa que nunca correu, quer começar a correr e sair dessa vida de barzinho. Se eu chego para ela e falar: então amanhã você vai acordar e vai correr 10 km. Espera lá, eu nunca corri, vou acordar e correr 10 km. A mente dela nem consegue conceber a possibilidade dela fazer aquilo. Aí eu chego para ela e falo assim: vamos fazer o seguinte, amanhã você vai acordar e você só vai pôr o tênis e correr 100 metros. Essa é a sua função. A mente dela: pera lá, 100 metros? 1 minuto, eu consigo fazer na rua da minha casa, eu vou lá. Aí ela corre os 100 metros. Aí a mente dela, que não acreditava, sei lá, um dia antes, correr 200 metros, hoje ela já acredita, porque se eu correr 100, cara, eu consigo correr mais 100. E aí você vai. Agora vamos para 200 metros, 300 metros, 400 metros. E o que você está fazendo nesse processo de passos em passos, pequenos passos em pequenos passos? Você está começando a fazer a mente dessa pessoa
sentir um novo gostinho. Pera lá. Eu nunca tinha sentido o gostinho de correr 10, 100, 200, 300, 500 metros, por exemplo, no começo do meu dia. Eu nunca tinha sentido o gostinho de antes de eu ir para o meu trabalho, eu já ter feito um exercício, eu já estar mais desperto, eu já ter tomado um banho, eu já estar, sabe assim, mais alerta para o meu trabalho. Até então, puta, eu chegava meio ali embrulhado, meio cansado, meio sonolento e tal. Opa, isso aqui é gostoso. E aí você começa o quê? Você começa a trazer para esse interno da pessoa novos sinais, novas recompensas. Até que chega uma hora que aquela coisa que ela está fazendo, vamos pegar o exemplo da corrida, aquilo que ela está fazendo, a corrida, começa o quê? Começa a entrar em discordância com aquele outro hábito dela. Poxa, cara, agora tô gostando aqui de correr. Só que, nossa, se eu sair, se eu for pro barzinho, se eu beber muito, eu não consigo correr. Então nossa, será que... E se eu parar de hoje, nessa sexta-feira, eu parar porque amanhã eu vou correr no sábado? Aí a pessoa faz isso um dia, aí ela tem uma outra sensação ainda melhor. Ela, cara, se eu fizer isso de novo... E aí, aos poucos, ela vai mudando, digamos assim, os sinais internos que ela vai enviando para a mente dela, até que em algum momento aquilo ali se torna o novo natural. E aí vem o grande erro que eu vejo que as pessoas cometem quando elas querem formar novos hábitos. Elas querem sair de 0 para 10, que é o famoso na segunda eu começo. A pessoa está com o estilo de vida todo errado. Aí um dia ela chega e fala... Segunda-feira eu começo. Aí o que ela faz? Não, eu vou cortar todo o refrigerante, eu vou pra academia todos os dias, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Ela quer mudar a vida dela da noite pro dia. A mente dela não consegue acreditar na capacidade dela fazer isso. Aí ela acorda na segunda-feira, o despertador toca, ela joga no soneca, ela se frustrou, ela já desiste antes mesmo de começar. Então, a melhor sugestão que eu dou e que eu sempre aplico e que 99%, para não falar 100% dos casos funciona, é isso. Micro estímulos para começar, né, a ensinar a mente que aquilo traz também benefícios, só que são benefícios diferentes. E as pessoas acham que a gente muda, né? Tipo, da água pro vinho, da noite pro dia. E eu vejo que esse é o principal erro mesmo, cara. E é o que você falou. Chega no momento que a gente tem que escolher, né? Que a gente começa a colher os frutos daquilo que a gente tá colocando na nossa vida. Então, sei lá, tipo, cara, na época eu lembro que eu comecei a cortar fritura. Foi uma das coisas que eu comecei durante a semana no escritório. Que eu, tipo, lembro que eu tava no escritório, entrei na SI, tava pesando, sei lá, 83 quilos, tipo, entendeu? Tipo, hoje eu tô com 75. Então, tipo, eu era um falso magro, teoricamente, né? Que eu sempre tive sobrepeso quando eu era adolescente, ali, na minha adolescência. E eu assim, cara, eu vou começar a cortar o salgadinho. Aí depois eu assim, cara, eu vou começar a cortar a cerveja durante a semana. Aí parei com a cerveja. Aí depois, cara, eu vou começar já tava correndo, né? Aí eu lembro que eu coloquei a meta de fazer uma maratona e nos longos ali eu nunca fui uma pessoa tipo, de fumar, de comprar um pote pra fumar, mas às vezes você tá ali no final de semana, a galera bebendo e tal, assim, cara, você dá uma bicada. Aí tipo, teve um dia que eu quebrei no longo do ciclo da minha primeira maratona. Eu assim, cara, a partir desse dia eu nunca mais fumei, porque daí eu tive que escolher, entendeu? Assim, cara, se eu fumar, se eu sair na sexta-noite, eu não vou conseguir fazer o longo no sábado. E porque é aquilo que eu falei, né? A recompensa que a sua mente queria nesse caso era o quê? Era ir bem na maratona. E ela começou a ver que aquilo ali, o pódio, a fritura, a cerveja, estava te impedindo de avançar naquilo ali. Então ela começa o quê? Ela começa a pôr na balança o que faz mais sentido para você. Provavelmente a maratona fazia mais sentido, então ela entende, opa, então para isso eu preciso cortar isso. E aí fica mais fácil você cortar. No primeiro momento ali, tipo, na fritura, na cerveja, era mais estética, que você fica, cara, buchudo e não sei o que, assim, cara. Mas depois de um ano, assim, cara, gostando da corrida, gostei do lifestyle, cara, vou fazer um desafio pessoal que eu quero melhorar como pessoa. A maratona, assim, cara, o que eu posso mudar? Então eu acho que é muito isso, cara, a gente ter claro isso de onde a gente quer chegar. Porque no final do dia, o que eu refleti, né? E pode ajudar a pessoa, assim, cara, se eu chegar no dia da prova e eu quebrar, eu não concluir a maratona, por minha culpa, porque são ações que estão sob o meu controle. Exatamente. E às vezes não, sempre é nossa culpa, tipo... Se você foca no que está sob o seu controle, e é por isso que você tem que ter metas tangíveis, não adianta você colocar, tipo, correr uma maratona se você nunca correu, né? Tipo, você ir aos poucos. Isso para tudo na vida, empreender também, enfim. Mas, cara, executar o que está sob o seu controle e eliminar o ruído externo, né? Facilitar. E isso que você está falando é uma outra coisa muito legal da gente pensar, que é, de novo, a gente voltaria naquela questão de mundo externo e mundo interno, que é uma outra coisa que eu vejo que faz com que as pessoas, né, se percam muitas vezes. Que tudo que a gente vai fazer, né, vamos pegar o exemplo da maratona, existe o processo
até a maratona, e existe a maratona que é, digamos ali, o momento, né, o dia e tudo mais. O que transforma a pessoa não é o dia da maratona. Se você viveu o processo adequado, se você fez tudo o que tinha que fazer, você já é um maratonista, uma maratonista. Você não precisa daquela comprovação de correr os 42 quilômetros para correr. Por quê? Porque ali pode ter alguma coisa que fuja do seu controle. E que, acabou, acordei meio mal, dor de barriga, torci o pé, sei lá, alguma coisa aconteceu. Só que o que acontece? As pessoas, na maior parte das vezes, elas se apegam só ao resultado. E automaticamente, elas nem começaram o processo e elas se apegam lá ao resultado. E quando você pensa no resultado que você quer atingir, sem ter começado, uma coisa vem muito forte, que é o medo de fracassar, que está relacionado ao mundo externo. E aí o que acontece? Você nem se dá o direito de passar pelo processo, que é o que de fato te faria se transformar numa pessoa muito melhor, porque você focou só no resultado e você ficou com medo de fracassar perante os outros. Se você tivesse focado em você, sabendo que o processo vai te transformar numa pessoa melhor, é isso que vai te transformar, você automaticamente perderia esse medo de fracassar. E isso aumentaria absurdamente a sua chance de começar a se envolver com o processo. Então, cara, você deu uma pancada aí na galera, deu uma sacudida, mas para contextualizar, cara, do Neto lá de trás, pô, da adolescência, tudo, da infância, até o Neto do primeiro Iron Man. Cara, o que você teve que deixar para trás? De onde você veio? Como que você desenvolveu essa mentalidade? Você sempre foi focado assim? Sempre foi disciplinado? Ou não? Você teve que deixar alguma coisa para trás? Então, conta um pouquinho brevemente da sua trajetória, né? Onde você trabalha, o que você faz atualmente, enfim. E como que você foi, cara, transformando isso, né? Tipo, como que você foi quebrando essas barreiras ali, degrauzinho por degrauzinho? Eu, assim, desde que eu me conheço por gente, eu falo que eu sou um atleta. A minha essência é atleta, desafio, é esporte, né? Então eu comecei ali muito pequeno por influência do meu pai, futebol, até os meus 12 anos, muito sério mesmo, escolinha, campeonato, sempre procurei, né, ser o melhor, artilheiro e tudo mais. Dos 12 anos tinha um primo que jogava tênis, eu me apaixonei por tênis e o tênis foi a minha vida dos 12 até os 17 para 18 anos, muito, muito sério. Dedicação, assim, máxima. Viajava o Brasil praticamente o ano inteiro, jogando e tudo mais. E em casa é engraçado, porque em casa sempre foi muito assim. O meu pai me cobrando muito do esporte e minha mãe me cobrando muito do estudo. Então, mesmo nessa vida que eu considerava ser a minha profissão do esporte, principalmente na época do tênis, onde eu era mais velho, que eu viajava muito, né, eu faltava muito na escola, sempre tive a minha mãe me cobrando para ser o melhor nos estudos. Né? Teve até uma época que a gente morou em Brasília durante 3 anos que eu fui estudar no colégio militar. Então, cara, aquele negócio, você tem que ser o melhor. Enfim, então minha vida sempre foi assim, muita pressão para performar. Até os 18 anos. E eu, como até então a minha vida era esporte, eu achava que eu ia ser um atleta, né? E em algum momento isso não deu certo. Eu falei, cara, preciso estudar, né? E foi quando eu me vi meio que perdido na vida. Eu falei, cara, é como se você tivesse tirado a minha identidade, né? Foi quando eu fui fazer faculdade, fui fazer direito, né? E aí eu me perdi. Foi quando eu comecei a beber, vida de faculdade, festas e tudo mais. Continuei jogando futebol pela faculdade, mas de uma forma completamente diferente. E dos meus 18 até ali uns 23 anos, eu vivi essa vida de... Cara, a vida média, sabe assim? O cara que faz um exercíciozinho... Eu estava trabalhando ali numa empresa de CLT, ganhando um salário razoavelmente, tinha me formado e tal. Só que alguma coisa me falava, cara, é isso, sabe? Eu sempre tive esse incômodo, mesmo ali, né? Eu falo, cara, é isso. E por incrível que pareça, eu estava na minha pior fase de vida. Né? E aí eu comecei a me questionar, o que tá faltando? Né? Cara, o que tá faltando? Você é um cara que tem tudo para fazer as coisas acontecerem. O que tá faltando? Né? E aí a resposta foi, tá faltando desafio. Era uma época que eu estava trabalhando no Mercado Livre, no mercado financeiro, tinha tentado empreender, tinha dado errado, enfim, estava pesando 100 quilos, né, naquela vida boêmia. E foi quando apareceu o Iron Man na minha vida. Eu tive um tio
que foi Ironman na época de infância, eu via lá e tal, era o tio rico da família, então é um cara que eu sempre olhei assim como uma inspiração, né? E aí apareceu o Ironman, só que quando o Ironman apareceu pra mim, eu tava assim, completamente quebrado financeiramente, pesando 100 quilos, era uma coisa totalmente fora da minha realidade. E aí entra aquilo que eu falei aqui já, que é o passo de coragem, né? Então, eu lembro que era 2019, ali meio para março, abril, e o Ironman 70.3 São Paulo seria no dia 12 de novembro de 2019. Eu faço aniversário dia 11 de novembro, então um dia depois do meu aniversário. A inscrição custava R$ 1.900, eu, cara, quebrado financeiramente. Eu nunca tinha nadado, pedalado, corrido, eu nem sabia direito o que era correr 21 quilômetros, pedalar, eu não tinha ideia do que era isso. Eu simplesmente entrei no site lá e fiz a minha inscrição. 12 vezes no cartão, R$ 1.900. E aquilo ali, esse passo que eu dei, ele ligou uma chave em mim. De, cara, você precisa mudar. Do jeito que você está vivendo, você não vai conseguir cumprir esse desafio. E aí eu comecei a mudar. Comecei a mudar meus hábitos, tal. E talvez a grande mudança que eu tive foi quando eu fui fazer a prova. Você já tá vivendo no ambiente do triatlo. Eu cheguei ali, cara, e aquilo que eu falei, eu entrei, eu vi um ambiente que até então eu nunca tinha visto na minha vida. Né? A prova foi aqui em São Paulo. Então, um monte de gente bem-sucedida, a maior parte das pessoas, porque é um esporte barato, então eu vi aqueles carrões chegando com aquelas bicicletas, só que ao mesmo tempo eu via as pessoas saudáveis, que até então era uma novidade para mim, porque a visão de sucesso que eu tinha era aquela pessoa de muito dinheiro. Ou a pessoa tem muito dinheiro ou ela tem saúde, né? O esportista geralmente é o cara quebrado. Então eu tinha muito essa visão de ou você tem dinheiro ou você tem saúde. E aquilo mostrou para mim, pera lá, dá para eu ter performance profissional e performance pessoal, principalmente nessa área. Dá para eu juntar essas duas coisas. Porque a minha vida era ou vou ser atleta ou eu vou trabalhar. E ali foi isso pra mim. Eu falei, cara, dá pra ser as duas coisas. Só que ao mesmo tempo que aquilo ali me ligou uma chave, me deixou ainda mais perdido. Porque eu falei, cara, o que eu vou fazer da minha vida pra conseguir isso? Pra conseguir viver essa vida? E foi quando, de novo, eu vi uma palestra do Bernardinho, que aí eu acredito que foi a grande virada de chave que me trouxe a fazer o que eu faço. Que o Bernardinho, ele fala na palestra dele o seguinte, ele é professor da PUC do Rio de Janeiro, não sei se mas ele dava uma matéria na faculdade de empreendedorismo e ele fez um exercício com a turma dele, em que ele era tipo dono da empresa e ele ia entrevistar ali as pessoas, os alunos que estavam querendo a vaga. E ele fazia duas perguntas. Uma é, quais os seus pontos fortes? Ah, sou bom em tecnologia, enfim. Cada um tinha um ponto forte ali, um ou mais pontos fortes. E qual é o seu ponto fraco? E ele falou, unanimidade, né? Todos falavam falta de disciplina, não são disciplinados, né? Consistência, disciplina, e não sabem lidar com processos, né? Pô, tem que seguir regras e tudo mais. A hora que eu ouvi aquilo ali, eu falei, cara, pera lá. Eu não conheço ninguém que seja tão bom nisso quanto eu. Então, acho que aqui tem um caminho. Acho que isso vai ser cada vez mais um diferencial daqui para frente. Né? Por quê? Porque hoje a informação está disponível. A técnica, o conhecimento, que até então era um diferencial, está disponível. Qual que vai ser o grande diferencial das pessoas daqui para frente? É o quê? É a capacidade delas de usarem todas essas ferramentas, né, a seu favor. Que aí entra consistência, disciplina, mentalidade e tal. E foi quando eu falei, cara, é isso que eu vou fazer. Eu vou ajudar as pessoas a se tornarem, né, pessoas fortes, pessoas que consigam explorar de fato seu potencial e que consigam pegar tudo isso que o mundo oferece e transformar em resultado. E foi aí que eu comecei aos poucos, e hoje muito mais avançado, a treinar pessoas, a mentorear pessoas nisso, né? Com muito foco em mentalidade, aí fui estudar muito sobre mente, né? Enfim, para ajudar as pessoas a explorarem o máximo do seu potencial em busca daquilo que elas realmente querem e daquilo que faz sentido para elas. Então, de uma forma, não sei se tão resumida, mas essa foi a minha vida até aqui. Aí o Ironman até hoje faz parte da minha vida. Já tenho aí alguns Ironmans. Estou indo para o Mundial agora, que era uma coisa, quando eu comecei assim, nem passava pela minha cabeça. E é isso. E aí as coisas foram acontecendo. E mais ou menos acho que é isso. Não, muito bom, cara. Por acaso não foi um TEDx que você assistiu do Bernardinho, não, né? Eu assisti um TEDx. Cara, acho que foi um... Ou foi um TEDx ou foi uma palestra que ele estava dando em alguma empresa
algum evento ali, não sei. Sei que foi no YouTube, assim. Já assisti Mas, no YouTube, é. né? Tipo, mas é muito boa, muito bom. É sensacional. Assim, até hoje foi o principal treinamento que eu participei de liderança foi com o Bernardinho. Cara, e o que o Iron Man te ensinou que nenhum livro te ensinou na prática? Tem coisa acho que a gente só aprende vivendo, né? Cara, são muitos aprendizados. Mas talvez o principal é que o sucesso, que é uma coisa que todo mundo fala, tá 100% relacionado ao quanto você entregou diante das suas possibilidades. Por que eu tô te falando isso? Porque o Ironman, você, sei lá, numa prova você tem 2.000 pessoas. Né? E você tem um ganhador. Digamos assim, né? Você pegar 2.000, você tem um só que é o primeiro a chegar. Só que você consegue ser o último a chegar e se sentir uma pessoa extremamente de sucesso se você tem a plena convicção de que você entregou o seu máximo. Não só naquele dia, mas durante todo o processo. E ao mesmo tempo, o cara ou a mulher que chegou em primeiro lugar, que foi o campeão da prova dele, ele pode se sentir um fracassado. Porque ele com ele mesmo ou ela com ela mesma, ela sabe que ela poderia ter entregado um pouco mais. Então a sensação que fica é a de frustração. Tanto é que todas as provas que eu vou fazer de triatlon ou corrida, tenho feito algumas provas de corrida, óbvio, eu tenho as minhas metas de tempo, né, as coisas que eu vislumbro para aquela prova, mas na linha de largada, a principal conversa que eu tenho comigo, meu principal objetivo é: eu preciso cruzar a linha de chegada sem ter nenhuma gota no tanque. Eu preciso entregar literalmente tudo, não só naquela prova, mas ter a certeza de que desde o dia que eu me propus a fazer aquela prova, de que tudo que estava ao meu alcance, eu entreguei. Então, eu acredito que o Ironman me ensinou muito isso. Sucesso está muito mais relacionado ao quanto a gente sabe, tem plena convicção de ter entregado o nosso máximo. E por que eu acredito que essa é uma lição que faz muito sentido para os dias de hoje? Porque as redes sociais, né, elas levam muita gente para comparação. Muito a gente para comparação. Então, às vezes, uma pessoa que, vamos supor, ela ganha 5 mil reais, né? Ela olha alguém que, um empresário que fatura bilhões e que anda de avião e que passa as férias na Maldivas e tudo mais, ele pode olhar para a vida dele e falar assim, cara, eu sou um fracassado. Ele pode ter essa sensação, que eu acredito que muitas pessoas têm, né, nessa situação. Só que se ele parasse de olhar para fora e olhar só para ele, às vezes ele, vamos supor, às vezes ele é um cara que veio, cara, sei lá, da favela, que ele nasceu no meio de um ambiente caótico, que ele talvez não teve a presença do pai, a mãe não deu educação, não deu atenção, e ele conseguiu ascender na vida, ele conseguiu por vontade própria estudar, ele conseguiu, e ele tá ali, no trabalho, progredindo, e hoje ele tá ganhando 5 mil reais. E entregando o máximo, ele acorda todos os dias, cara, eu vou entregar o meu máximo. Ele pega o ônibus, e ele vai, no ônibus ele estuda, e ele faz isso, e ele tem vontade de crescer, enfim, ele vai dormir, e ele fala, cara, hoje mais um dia eu entreguei o meu máximo. E esse cara ou essa mulher, pra mim, tem tanto sucesso quanto esse empresário bilionário que anda de avião, se esse empresário, ou mais do que esse empresário, se esse empresário não está entregando o máximo dele, né? Então eu vejo que as pessoas, elas acabam se perdendo muito nisso, né? De se comparar com as pessoas e esquecerem daquilo que está no controle delas e que elas estão fazendo. Porque o contexto das pessoas é completamente diferente, entendeu? Então eu acho que o Ironman ele me ensinou muito isso, né? Tanto é que todos os dias eu falo assim, uma vez eu vi um cara falando isso e para mim faz todo sentido. O principal juiz que existe é o nosso travesseiro. Porque a gente pode mentir para todo mundo. Você pode mentir, cara, até para, sei lá, pro seu filho, para sua esposa, pro seu marido, pode mentir para todo mundo. Só que você nunca vai conseguir mentir para você. Então, a hora que você deita sua cabeça no travesseiro, você sabe se você entregou o seu máximo ou se você não entregou. E se você deitar sua cabeça no travesseiro com a plena convicção
de que você entregou o seu máximo, pra mim você é uma pessoa de sucesso. Boa. Simples assim. Cara, e é engraçado, né, que eu mudei pra São Paulo, nessa pegada e tudo mais, e tipo, cara, vai facilitando, né? Então você vai tendo alguns luxos que você não tinha um tempo atrás, né? E pra mim, cara, é muito isso. Como que eu posso me colocar numa situação desconfortável? Por conta que, cara, eu tava chegando em casa com uma sensação assim, cara, dá pra entregar mais, dá pra ir um pouco mais. Então, tipo, cara, a gente não... Pra mim é inadmissível dormir com isso daí, sabe, dentro de mim, cara. Que eu não entreguei o meu melhor no dia. E, tipo, cara, eu tô buscando isso, né? Tipo, cara, como que eu posso? E nesses últimos dias tem sido bem punk. E, tipo, é gostoso. Você chega em casa cansado, cara, mas fala bem a verdade, o cansaço, ele vai vir de qualquer maneira. Seja o cansaço do insucesso, do fracasso e tudo mais, ou o cansaço daquilo de você tá... Aquela sensação de dever cumprido, né? E isso por si só te preenche. E um outro assunto também que eu acho bem legal a gente trazer, cara, e faz parte tanto do mundo do empreendedorismo quanto do mundo ali do esporte, a questão da pressão. Como que o Neto lida com a pressão hoje, cara? E como lidar melhor com a pressão? A pressão é um assunto que tá muito em alta, né? Eu acredito que a primeira coisa, como que eu gosto de lidar com a pressão, a primeira coisa é entender por que eu tô sentindo aquela pressão. Eu acredito que essa é a primeira coisa. Cara, por que eu tô sentindo essa pressão? No sentido assim, é uma coisa que precisa, é uma pressão necessária, é uma pressão de fato que faz sentido, talvez. Faz sentido essa pressão? Porque tem pressão que não faz sentido. Então, sei lá, vamos pegar um exemplo. Não sei, alguém que quer... Sei lá, uma pessoa que ela tá fazendo corrida, esporte por lazer, por hobby, ela não quer performar. E ela vai fazer uma prova de 10 quilômetros. E ela tá se colocando a pressão porque ela tem que fazer em tal tempo, se aquilo ali não faz sentido pra ela. Cara, faz sentido eu estar sentindo essa pressão? Essa é a primeira pergunta. Porque, pra mim, só faz sentido a gente olhar pra pressão, a gente, digamos assim, trabalhar, esmiuçar a pressão se ela faz sentido. Então essa é a primeira pergunta. Faz sentido? Faz sentido. Por quê? Porque essa pressão, e aí vem a segunda parte, essa pressão faz parte do resultado que eu quero. Entendeu? Com certeza. Porque toda pressão, ela deve vir acompanhada de algo maior, ao meu ver. E esse algo maior precisa fazer sentido pra você. Poxa, eu tenho 3... Eu sou uma mulher que tenho 3 filhos de 1 a 3 anos. Cara, trabalho um monte. Não sei o quê. Cara, esporte é um hobby pra mim. Deveria ser uma coisa saudável. E eu tô me pondo pressão pra treinar 300 quilômetros a semana. Não tá fazendo sentido. Então essa pressão tira essa pressão. Não faz sentido. Exato. Agora, poxa, eu sou aqui um atleta profissional que vai ter a prova mais importante do ano. E aí eu tô me pondo pressão pra, cara, executar os treinos de forma perfeita, pressão pra me alimentar bem. Opa, faz sentido. Essa é a sua profissão, é a principal prova do ano, é uma coisa que você quer, que você sonhou. Vamos pegar um atleta olímpico. Pô, faz sentido um cara que sonhou, que trabalhou a vida inteira, que tem patrocinador, que essa é a vida dele, se colocar, sentir pressão pra, sei lá, performar nas Olimpíadas? Lógico que faz. Entendeu? Então, essa é a segunda etapa, né? Se faz sentido, você vai gerenciar, você vai olhar para ela. E aí, uma coisa que eu vejo, quando você entendeu que a pressão faz sentido, não ache que você vai eliminar a pressão. Porque se faz sentido, tem que ter pressão. A principal coisa, quando você entendeu que a pressão faz sentido, gerencie ela para o quê? Para ela só estar presente no momento oportuno. Porque o nosso dia tem 24 horas. Se você ficar às 24 horas por X tempo com aquela pressão, na minha visão, aquilo vai te fazer mais mal do que bem. Então você tem que entender em que momento que aquilo faz sentido. Cara, eu vou treinar agora, tenho 2 horas de treino. É 2 horas de pressão máxima. Cara, agora eu tô com a minha família num jantar. Não faz sentido eu estar sentindo essa pressão. Então eu gerencio. E aí seriam outras técnicas. Mas pra mim, né, as pessoas falam muito isso. Pressão é privilégio. Depende
da pressão, depende do momento, de que forma você está lidando com ela. Com certeza. Eu utilizo ela de maneira bem intencional, assim. Um exemplo tosco, cara. Até falei pra você, né? Assim, cara, tô indo nadar, às vezes no horário do meio-dia, por conta que, cara, uma galera mais forte e é uma forma de eu melhorar a minha natação. Então, fazer treinos que, por mais que eu seja o pior ali da raia, eu entrego muito mais do que eu entregaria. Mas é porque sabendo do que, cara, qual que é o resultado que eu quero ter final e aonde isso vai me levar, né? Igual os treinos de segunda-feira. Mesma coisa em São Paulo. O que eu vim para São Paulo? Assim, cara, se eu quero acelerar a minha carreira, eu tenho que entrar numa rotina desconfortável, eu tenho que estar em pressão, tem que ter algo me empurrando. Então, tipo, é encontrar. E até entrando nisso... E só para complementar uma coisa que faz sentido, né? Tem uma frase, um conceito que eu gosto muito que é: o contexto é rei. E vou dar um exemplo meu. Eu erro muito nessa questão da pressão. Eu sou um cara que tem uma tendência o tempo todo tá colocando pressão em mim mesmo de forma desnecessária. Então vamos lá, cara, tudo bem, eu quero performar e tal, eu tenho um mundial lá em outubro. Aí o que eu vi? Eu vi que eu me peguei no ano novo, passando o ano novo com a minha família inteira, na fazenda, todo mundo lá. Aí eu olhava para um bolo de chocolate e eu falava assim: acho que eu não vou comer o bolo. Por quê? Pô, porque o bolo, açúcar... Cara, faz sentido você se colocar esse tipo de pressão? Não, eu vou acordar às 5 horas da manhã para fazer o meu treino porque eu quero seguir a minha rotina, que eu sigo... Cara, faz sentido. Você não vai trabalhar o tanto que você trabalha durante a semana. Será que você não pode, um dia, uma semana que você vai estar com sua família, acordar 7 horas? Pô, a galera tá fazendo um brinde porque sei lá, alguma coisa aconteceu na família. Não, mas se eu tomar 2 goles de champanhe, sabe assim? Então, não faz. Essa pressão não faz sentido, entendeu? Então é entender o contexto que você tá e o tipo de pressão que faz sentido. Até a próxima pergunta é justamente isso, cara. Você acha que para ir além, para alcançar algo grande na vida, a gente tem que ser realmente obcecado? E como diferenciar essa questão da obsessão e não romper o limite, né? Como ser saudável isso? Eu acredito sim. A gente precisa ser obcecado, tá? Porque se a gente não... Obcecado de que forma? De procurar fazer coisas que outras pessoas não estão fazendo, né? Para mim, obcecado é isso. É aquela pessoa que está disposta a fazer coisas que a maioria não está fazendo. Porque se você só ficar fazendo coisas que a maioria está fazendo, você vai continuar na média. Então, você precisa ser obcecado. Só que uma coisa que eu vejo que às vezes quando a gente fala desse termo obcecado, que as pessoas confundem é obcecado o tempo todo. Porque tem aquele negócio, não sei exatamente, mas a diferença entre o remédio e o veneno é a dose, né? Cara, eu quero, sei lá, eu sou um atleta, eu sou obcecado por coisa. Adianta eu treinar 20 horas por dia e dormir só 4? Não adianta, eu vou me lesionar, o treino vai parar de fazer efeito, não vai dar certo. Então não adianta se essa for a definição de obcecado, de fazer cada vez mais, de quase uma coisa surreal, não faz sentido. Então, ser obcecado não significa que você não sabe o momento certo de fazer as coisas. Entendeu? Então, eu vejo muito isso. Por quê? Porque quando a gente pensa em performance como um todo, eu acredito que a gente tem que entender que tudo faz parte dessa performance. Vamos imaginar um empresário, que ele é pai de família, né? E ele fala assim, não, agora eu vou ser obcecado por fazer a minha empresa crescer. E aí ele, da hora que ele acorda, a hora que ele vai dormir, é trabalhando, é pensando em dinheiro e tal, o cara come tudo errado, não cuida da saúde dele, não dá atenção pra esposa, não dá atenção pros filhos, né? Cara, beleza, fui obcecado, né? Consegui o resultado. De novo, fez sentido? Cara, perdi o contato com meus filhos, minha esposa, sei lá, casou com outro, não tá nem mais aqui, minha saúde, o dinheiro que eu tenho não consigo aproveitar porque eu vivo no hospital. Para mim não faz sentido. Esse tipo de obsessão, entendeu? Então a obsessão ela tem que, de novo, ser gerenciada para entrar em momentos que fazem sentido. É muito bom. E acho que a galera se perde muito nisso daí, né? Por isso que é importante a gente debater. Indo pro bate-bola final aqui, cara, no último... Vamos colocar aí ao longo da sua vida aí, cara, qual foi o hábito aí que você implementou que mais te deu ROI? Acordar todos os dias de 5 horas para baixo da manhã, sem dúvidas. E por que isso te traz ROI? Cara,
Cara, por inúmeros fatores. Até porque que é bom acordar cedo, né? Às vezes a pessoa fala assim, é papo de coach, é papo de guru, mas quais são os benefícios disso, cara? Pra mim, tem... Por que ele foi o mais importante? Porque ele trouxe um monte de hábitos junto com ele, né? Então, um dos principais que esse hábito me deu foi... Como que eu posso dizer isso? Cara, foi entender... Foi entender que o nosso tempo, ele é muito valioso. Eu não sei se as pessoas elas já pararam para pensar sobre o quanto o nosso tempo é valioso, né? E o que acontece? Quando você acorda às 5 horas da manhã, né? Você tem muito pouca oportunidade de distração, digamos assim. Porque tá silêncio, geralmente tá todo mundo dormindo, então ninguém vai te incomodar. As redes sociais estão, sei lá, estão vazias, ninguém tá postando. Então, você se pega, pelo menos eu me pego 5 horas da manhã, eu comigo mesmo. É a única hora do meu dia que eu sinto que tá, cara, sou eu e eu comigo mesmo, no mundo. E aí eu falo assim, cara, como que eu vou aproveitar essa hora que só tá eu comigo mesmo? E quando eu comecei a fazer isso, né, eu criei essa conexão minha comigo mesmo e essa relação com o tempo, eu consegui transferir isso pro resto do meu dia. Então, toda hora que eu me pego tendo a tendência, sendo meio que empurrado para uma coisa em que eu vou literalmente jogar o meu tempo fora, a minha mente já está treinada para entender que aquilo é jogar o tempo fora. E ela automaticamente boicota aquilo ali. E eu acredito que muito disso veio com o fato de eu acordar às 5 horas da manhã e criar essa relação comigo mesmo. Cara, é a hora que eu consigo me escutar, é a hora que eu consigo, de novo, sentir, né? Entender as coisas que eu tô sentindo, é a hora que eu consigo, cara, ver como que tá, sei lá, meu estômago, se eu tô com fome, se eu não tô, os pensamentos que estão passando na minha cabeça, né? Hoje, se alguém me perguntasse, cara, qual que você acredita que é o grande problema da humanidade, digamos assim? Eu falo, cara, é um modo automático. Exato. As pessoas não pensam mais. Só reais. As pessoas não pensam, elas têm movimentos mentais, que o tempo todo tem coisa passando na mente das pessoas, na nossa mente. Só que elas não pensam mais. Cara, as pessoas não se perguntam por que eu tô fazendo isso? Por que eu estou fazendo? Por que eu passei 2 horas fazendo isso? Por que eu vou iniciar tal coisa? As pessoas não pensam, elas simplesmente vão reproduzindo os mesmos comportamentos. E reprodução de comportamentos leva aos mesmos resultados. E aí as pessoas ficam querendo novos resultados, nova vida, com mesmos comportamentos. E as pessoas não param para pensar. Então, acordar às 5 horas da manhã parece loucura, mas acordar às 5 horas da manhã, e eu faço isso religiosamente há 6 anos. Eu até tava pensando nesses dias. Cara, se teve, sei lá, 10 dias nesses últimos 6 anos que não tive essa rotina, foi muito. Então, eu faço isso religiosamente. Então, esse momento me treinou para isso, para entender o valor que o tempo tem. É muito bom, cara. Não podemos jogar o tempo fora. Principalmente aqui em São Paulo, né? O único momento do dia onde não tem... Tá uma paz a rua, né? Exatamente. Uma tranquilidade, cara. Pô, e qual que foi o maior perrengue que você já teve? E, cara, foi necessário pra te trazer até aqui? Você acha que foi em 23? Você falou um pouco né? Você tava com 23 anos. Cara, o maior perrengue... Meu Deus, eu acho que nunca me fizeram essa pergunta. Cara, eu não vou saber te dizer um dia específico, mas eu acredito que o maior perrengue que eu já passei foi no dia que eu fui dar o meu primeiro treinamento dessa profissão que eu faço hoje, de ser mentor. Porque eu tinha acabado de perder todo o meu dinheiro, literalmente todo o meu dinheiro. Né? Eu estava completamente quebrado financeiramente. E eu estava ia ser à noite. Eu descobri que eu tinha perdido literalmente todo o meu dinheiro no dia anterior. Então, ia ser à noite, ia ser segunda-feira à noite, esse primeiro dia de treinamento. E eu tinha perdido meu dinheiro na segunda de manhã. Eu descobri, né?
E ali, cara, sei lá, foi um dia inteiro passando 300 mil coisas na minha cabeça. E ali eu sabia que eu teria que tomar a decisão talvez a mais importante da minha vida, que é ou eu desisto, volto para trás e procuro alguma forma mais rápida de fazer dinheiro, ou eu encaro essa nova jornada sabendo que ela vai ser assim muito difícil, porque eu tinha planejado toda a minha vida para ter tranquilidade para fazer essa transição de carreira. Entendeu? Tipo assim, para não precisar me preocupar com dinheiro. E da noite pro dia, eu tive que me preocupar em fazer dinheiro com essa nova profissão, que era tudo muito novo para mim, com esse preconceito do mentoria, do coach e tudo mais. Então ali eu acredito que foi o maior perrengue. Até é legal porque a minha esposa, depois de um tempo, ela falou para mim, ela falou assim: ali foi a única vez que eu achei que você não ia dar conta, que você ia desistir. E aquele dia, eu tenho a certeza que foi o dia mais importante da minha vida, porque foi a decisão mais difícil. Cara, pra você ter ideia, passou na minha cabeça ir no mercado comprar garrafinha de água e vender no farol. Pra você ter ideia de onde... Tipo, eu me peguei fazendo conta. Quantas garrafinhas eu precisaria vender para conseguir pagar, por exemplo, aluguel de casa e fazer mercado. Visualizei o semáforo, tudo. E eu falei, não, se eu fizer isso, eu tô matando tudo que eu acredito, porque até então, na época, tudo que eu vivi era sonho, né? Então eu tenho certeza que se eu fizer isso, eu tô matando tudo que eu acredito que vem pela frente. E hoje é mais fácil olhar pra trás e falar, cara, foi a decisão certa. Só que no dia foi muito difícil. E aquele dia, aí cada um acredita no que quiser. Eu acredito que Deus, ele sempre dá a oportunidade pra gente conquistar aquilo que a gente quer. Ele nunca dá a coisa pronta. E naquele dia eu tenho certeza que foi Deus que tirou todo o meu dinheiro. Porque ele falou assim, você vai falar de mentalidade, que você tem que ser forte mentalmente. Com o conforto que você tem, você nunca vai ser autoridade nisso. Então eu preciso tirar todo o seu conforto para que você se torne uma autoridade nisso. E cara, tá sendo, né, até hoje assim, muito na luta mesmo, sabe? Então, acredito que esse dia foi o dia mais perrengue da minha vida. E é legal, cara, você falou isso agora, até passou na minha cabeça, que, cara, se a gente for ver tudo que a gente vende, trabalha hoje, eu trabalho com finanças, cara, já passei muito perrengue, o João também, a gente já lidou muito mal com dinheiro, e todo esse aprendizado que a gente tem, essa bagagem que a gente tem, é o que a gente vive todo dia e que a gente explica todo dia para ajudar as pessoas a lidarem melhor com as finanças delas também. E o esporte também, cara. Enfim, hoje eu fiz de manhã, eu acordei, joguei a caixinha de pergunta no Instagram, assim, cara, o tema que a galera mais comentava, vou fazer uma live. Aí foi prospecção. Eu assim, cara, tanto negócio pra falar de prospecção. E, cara, eu prospecto muito, né? Sou vendedor e tal, assim, cara, e eu vou jogar pro mundo. Peguei e fiz uma live 6 horas da manhã de prospecção. E por que é tão natural pra mim? Eu fiz um freestyle ali, cara, que eu comecei a falar, falei 1 hora, que se deixasse eu falava 5. Porque, cara, foi perrengue. Tipo, é 6 anos vendendo, trabalhando com vendas, então é algo muito natural. Tá, então, tipo, só é natural pra você falar de mentalidade porque você passou disso. Então, tipo, enxergar o caos que a gente tá passando, cara, como um privilégio. Toda vez que eu tô passando por alguma adversidade, um perrengue, alguma dificuldade, cara, eu falo assim, porra, o que eu tenho que aprender dessa situação, né? Tipo, porque alguma coisa tá ali, a lição tá ali. É a gente saber enxergar aquilo como um privilégio. Tem um discurso do Steve Jobs que ele dá, ele já estava doente, ali é um discurso bem famoso, você já deve ter visto, que ele fala, a gente só consegue conectar os pontos olhando de hoje, né, de onde a gente tá, para trás. Porque na hora que a coisa acontece, a gente não consegue entender o porquê que aquilo ali tá acontecendo. E a tendência, principalmente da maior parte das pessoas, é o quê? É olhar aquilo ali como uma coisa ruim. E na maior parte das vezes, se não em todas as vezes, todo problema que as pessoas têm a tendência de encarar como problema, na verdade, só é um desafio para te dando a oportunidade de ir para o próximo nível. Hoje eu tenho plena convicção e toda vez que aparece isso para mim, eu falo, cara, é mais uma oportunidade de eu me tornar melhor. Como que eu consigo vencer esse obstáculo e me tornar melhor? Porque a forma como a gente encara as coisas muda tudo, né? É o que você falou, poxa, eu posso encarar de uma forma negativa, me parar, me desanimar, ou eu posso encarar de uma forma positiva e continuar. Então, é isso. Boa. Cara, pra gente fechar aqui,
Eu vejo que você é uma pessoa que estuda bastante, né? Pô, tem um monte de livro lá. Um dia eu quero colocar na minha prateleira o mesmo tanto de livro que você tem. É que você tem estudado mais no último ano e acho que a gente é privilegiado de hoje ter grandes mentores, grandes amigos aí do nosso lado. Qual foi o último grande conselho que você recebeu? Vou começar de trás para frente. O último grande conselho, e talvez esse conselho ele vai ser difícil alguém bater ele. Foi uma vez que eu perguntei para uma mulher, altíssima performance, pessoal, profissional, e eu perguntei para ela qual foi a última coisa que você aprendeu, né, e que faz sentido compartilhar. E ela falou assim, e vai ligar com os livros. Ela falou: o poder da expressão eu não sei. Porque todas as vezes que a gente diz eu já sei, a gente se fecha mentalmente. A gente se fecha para o novo. E ao fechar para o novo, se fechar para o novo, a gente bloqueia o nosso próximo nível. Toda vez que a gente diz eu não sei, a gente se abre mentalmente e, consequentemente, a gente ganha a possibilidade de descobrir o que precisa para conquistar o próximo nível. E que tem total relação com os livros, né? Quanto mais eu aprendo, quanto mais eu estudo, mais eu sei que eu não sei, né? Então, é continuar sempre buscando, sempre entendendo eu não sei, sempre se colocando na mesa com outras pessoas, ou, enfim, YouTube, a gente tem um monte de formas, né, de se colocar na posição de aprendiz e sempre estar se colocando na posição de aprendiz, dizendo eu não sei. E aí você perguntou, né, o que eu mais tenho estudado. Hoje, as duas principais coisas que eu tenho estudado, eu gosto sempre de ter dois temas assim, né, que estão muito fortes. Uma coisa que eu tenho estudado é muito comportamento humano dentro de empresas, especificamente dentro de empresas, e para isso eu acabo estudando muito sobre comportamento dos líderes, para ver como que os líderes devem se comportar para engajar as pessoas, entendendo como as pessoas, como ser humano, estuda, né? Inclusive, recentemente eu emergi muito forte em neurociência para dentro das empresas e tudo mais. E em paralelo eu sempre gosto, e agora mais forte por conta do Mundial, estudar sobre triatlo. Então tenho estudado muito sobre treinamento, né? Como, cara, o nosso corpo fisiologicamente reage a estímulos, como alocar esses estímulos ao longo de semanas e tudo mais, método norueguês, método não sei das quantas. Então é uma outra coisa que tem me cativado bastante. São as duas coisas principais que eu tenho estudado nesse momento. Boa, irmão. E pra gente fechar, a gente vai burlar o algoritmo do Instagram, que essa mensagem vai chegar para todos os empresários aí do Brasil. Cara, se você pudesse deixar um conselho para ajudar a pessoa a desenvolver uma mente melhor, aí a gente tá em abril, esse episódio vai para daqui umas 3 semanas, aí finalzinho de abril. Então, se a pessoa tem toda ali mais um pouquinho, né, a gordurinha, mais 2 meses para finalizar o trimestre e mais um semestre pela frente. Cara, como que ela pode melhorar, ser 1% melhor cada dia? Cara, vou até pegar meu celular, acho que é o conselho que eu me dou, né? Que é o que tá, eu não sei se a câmera pega aqui, que é o que eu coloco para mim todos os dias, né? Que tá escrito aqui, mais um, continue. Né? Eu acredito que esse conselho ele serve para qualquer pessoa. Seja a pessoa que ela tá lá embaixo, com zero resultado, achando que tá ferrada, ou para a pessoa que tá no topo, digamos assim, né? E esse mais um continue significa o quê? Qual é o próximo passo? Qual é o seu próximo passo? O que você pode fazer agora para se tornar um pouco melhor? O que você pode fazer agora? Literalmente agora. Cara, agora eu posso pegar isso e dar um gole na minha água. Faz isso. O que você pode... Cara, eu posso pegar, abrir meu celular e ver um Reels de 1 minuto aprendendo uma coisa nova. Ah, eu sou um empresário e isso. Cara, o que eu posso fazer agora para ser um líder melhor? Pô, se eu posso chegar no colaborador que eu nunca falei com ele e perguntar, sei lá, qual que é o sonho dele? Não sei. Todo mundo, se olhar para a situação que tá agora, tem alguma coisa que pode fazer agora, literalmente agora, para se tornar um pouco melhor. Então eu acredito que é muito isso. Eu acredito que colocar o foco muito longe, em coisas que a gente não tem o controle, que a gente não pode fazer agora, só aumenta as nossas chances de não fazer nada. Né? E para mim a vida é movimento, a gente precisa estar em movimento. Então, o que eu posso fazer agora? Né?
É isso. Boa, irmão. Parabéns. Como que o pessoal te acha no Instagram? Acha você nas redes sociais aí? Cara, se quiser fazer uma palestra, se quiser levar para os colaboradores, se quiser, enfim, ter uma mentoria tua, deixa suas redes sociais pro pessoal aí. Meu Instagram, onde eu mais atuo, tô começando um pouco mais forte no LinkedIn, mas vou deixar o Instagram, que é Neto Abreu T. Então, Neto Abreu Tzinho no final ali. Pode me mandar uma mensagem lá tem um link para palestras, enfim, treinamentos corporativos. Lá tem o meu contato pessoal. Fique à vontade, sou assim, mais do que 100% acessível. Todo mundo que me manda mensagem faz super questão de ajudar, enfim. Então, estou à disposição lá no Instagram, Neto Abreu T. Boa. E agradecer pelo convite, um baita de um prazer fazer parte aqui. Tá louco, chegou a arrepiar, tá maluco. Espero você falando que ali, a gente... Eu gosto assim, quando toca no coração do convidado, cara, mas parabéns aí pela trajetória. É aquilo que eu falo pra você, às vezes no direct ali, às vezes eu acho que eu tô fazendo demais, eu entro no Insta do Neto, assim, cara, dá pra ir um pouquinho mais, dá pra esticar um pouco a corda, você tá reclamando muito. Então, cara, é aquilo a gente se desafiar, tá seguindo as pessoas certas, formar nossa bolha boa, ser intencional nas conexões que a gente faz. Então, se você ficou até o final desse episódio, provavelmente você está buscando isso, está buscando se aperfeiçoar, está buscando se desenvolver. Então, parabéns por ter ficado até o final. Já que ficou até o final, dá uma moral, deixa um like, compartilha, se inscreva, segue o Neto ali no Instagram dele, cara, que eu acho que é isso. A gente tem que buscar pessoas ali que facilitem a gente normalizar hábitos bons na nossa vida. Lá atrás foi isso, eu só acessei as pessoas que eu tenho acesso hoje por conta que eu me conectei com elas ali no Instagram. Então é isso, obrigado de coração pela disponibilidade. E até o próximo próximo episódio do Solocast Oficial. Valeu, pessoal.